Não é de hoje que os relacionamentos de casais estão sendo deturpados e destruídos. Não é de hoje que os filhos estão caindo para as drogas, para as prostituições. Não é de hoje que nós estamos vendo famílias sendo destruídas por coisas banais. Não é de agora. O inimigo das nossas almas, ele vem agindo há muito tempo. Lá no paraíso, Satanás enganou Eva. E ali o primeiro ponto foi desobediência. Desobediência. No fato de Adão, de Caim e Abel, ali foi um sentimento equivocado. Porque Deus recebeu a oração, Deus recebeu a oferta de um. Há sentimentos que às vezes estão em nós, que nos leva para o pecado, que nos leva para a morte, que leva pessoas à morte. A Bíblia diz: irais, mas não pequeis. É normal às vezes a gente se chatear, é normal às vezes a gente se magoar, é normal às vezes a gente não concordar, é normal às vezes a gente querer fazer diferente. E se nós estivermos querendo fazer diferente para Deus, é louvável. Mas o que nós não podemos permitir é julgamento, de forma que você julgue a pessoa não pelos atos, mas condenando ela ao inferno. Nós não somos, a Bíblia nos proíbe. Isso é uma lepra de falta de responsabilidade para com a obra de Deus, uma lepra de falta de sentimento, de empatia, no que tange a sentir a presença de Deus. Quantas pessoas estão dentro da igreja, mas eles querem toda sorte de situação, eles querem ser abençoados, eles querem ser prósperos, eles querem tudo, mas eles não querem verdadeiramente sentir a presença de Deus. E aí o evangelista Gil trouxe ali também uma situação onde ele falava que o homem chegou ali para Jesus e ele falou: eu quero ser limpo. Irmãos, não há nada que nos possa trazer maior recompensa do que desejarmos a presença de Deus. Não há nada que possa trazer maior satisfação humana, maior êxito, do que realmente desejarmos a presença de Deus. Tem gente que vem na igreja para muitas coisas. Nós vemos que há igrejas que fazem culto dos empresários, fazem culto de tudo quanto há. Quando Deus ali com Moisés escreveu ali as tábuas da lei, os primeiros mandamentos que estavam ali, era amar a Deus sobre todas as coisas. Era o amor a Deus. Nós não podemos e não vamos ser prósperos em nada se nós não colocarmos Deus no centro das nossas vidas. E não se enganem, porque às vezes você pode olhar para alguém e falar: mas fulano não é crente, às vezes é espírita, às vezes é isso, e ele é uma pessoa que possui muitos bens. Isso não é prosperidade. A Bíblia diz: louco, se essa noite Deus pedir a tua alma, o que tens preparado, para quem será? De que te adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós vivemos numa comunidade onde nós devemos ter também, que é a vontade de nos relacionarmos com Ele. Nós devemos desejar constante e arduamente nos relacionarmos com Deus. A nossa alma só terá satisfação quando nós tivermos uma convivência literal com Deus, do ponto de vista de obediência, do ponto de vista de conhecimento, do ponto de vista de sensibilidade à voz do Espírito Santo. A missionária Márcia leu aqui no início, 37:5, versículo: o meu Espírito trará vida. E foi o Espírito de Deus que entrou naqueles ossos, que trouxe vida.
Às vezes, nós estamos como esses ossos, como raiz de terra seca. E nós precisamos clamar a Deus para que esse Espírito Santo, ele venha nos envolver de tal forma que sejamos transformados. Irmãos, não adianta nós desejarmos, humanamente falando, grandes coisas, se nós não tivermos no coração que aquilo que de bem e de bom que nós desejamos para nós, que o outro receba também. Eu quero ser bênção, eu quero ser cheia, eu quero ser usada por Deus, eu quero fazer a diferença na presença de Deus, mas eu não oro para que meu irmão seja. Nós precisamos ser impactados. E não é só externo para interno, não. Começa de nós para o outro. No seio familiar acontece uma situação que é muito corriqueira, acima de A ou de B. De que me adianta estar na igreja, ou de que nos adianta estar no local onde tem 3, 5 mil pessoas, se essas pessoas sequer sentem a presença de Deus, deseja onde estar, aonde tem poucas pessoas, ou interessa a quantidade, mas que sejam pessoas que estejam transbordantes da presença de Deus. É isso que fará a diferença. Nós não temos que preocupar com quem vai estar, quem não vai estar, que quantidade que terá. O único que não pode faltar na nossa festa é o dono da nossa festa, que é Cristo. É o único que não pode faltar. Irmãos, às vezes a gente preocupa com questões mínimas, questões pequenas, mas nem a preocupação nos serve para trazer mudança. Não traz mudança em mim. Nós precisamos ser impactados com aquilo que é bom, mas nós também precisamos ser impactados com aquilo que é ruim, porque aquilo que é mal tem que nos impulsionar a sermos cada dia melhores. Esses dias para trás eu estava dando uma palestra sobre o direito comparado, direito previdenciário. E uma das coisas que mais me chama a atenção é porque as pessoas querem sempre felicitar umas às outras, elas querem sempre estar perto umas das outras, mas quando o seu próximo, ele tem êxito, quando o seu próximo, literalmente, ele tem sucesso, nós temos que aprender a gerar em nós um sentimento de cooperação mútua. Seja em qualquer área que for, se o seu irmão precisa de oração, pague um preço por ele. Se o seu irmão precisa de jejum, pague um preço por ele. Se o seu irmão precisa de um auxílio, auxilio. Foi o que foi falado também na escola bíblica dominical. Nós temos que viver a Bíblia. Estão descolada, a psicologia está errada. Não, a psicologia está certa. Por um ponto de vista humano. E se nós necessitarmos dela, nós também temos que fazer uso dela. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Há muitas situações da nossa vida que não tem psicologia, não tem psiquiatra, não tem nada que vai resolver para você. Porque há vazio dentro das nossas almas que só será preenchida quando nós resolvermos a caminhar com Deus, a andar com Deus, quando nós fizermos de tal forma que Deus comece a andar conosco. Essa semana estávamos conversando sobre uma situação. E lá em casa nós conversamos muito, porque estamos sempre, nós trabalhamos dentro de casa. Então, o nosso diálogo, ele é constante. Todas as situações. Nós conversávamos sobre um fato. E eu falei com o Rossi uma coisa. Às vezes, nós temos que desejar as bênçãos de Deus
até para que você faça manifestar a bênção de Deus na sua vida, não em você como foco, mas você como alvo para alguém. Deus quer nos abençoar. A bênção de Deus em nós, ele tem propósito. Seja espiritual, seja financeiro, seja emocional. Nós precisamos disso. Nós precisamos estar constantemente buscando um diferencial do Espírito Santo de Deus em nós. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele gera em nós frutos dignos de arrependimento. É normal nós errarmos. É comum nós falharmos. O que nós não podemos é nos acomodarmos no erro, nas falhas, nos equívocos, de tal forma que ao invés de impactar aqueles que estão à nossa volta, nós não queiramos aprender para sermos melhores pessoas. E eu falo, olha, não é para o outro não, mas isso reflete. Quando você começar a buscar ser melhores pessoas, você vai ser principalmente porque o Espírito Santo habita em você. E quando Deus começar a caminhar conosco, como caminhava com Enoque, aqui a Bíblia diz que Deus começou a caminhar com ele. Nós não teremos que preocupar no nosso dia a dia. Aonde que está meu filho? Aonde que está minha filha? O que estão fazendo por mim ou contra mim? Quem está fazendo macumba? Quem está desejando mal? Quem está falando mal? Nós não precisaremos. Porque a Bíblia diz que os seus Deus dá enquanto dorme. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece perfeito, mas no fim são caminhos de morte. Mas quando nós andamos com Deus e quando Deus anda conosco, o Senhor começa a nos alertar sobre todas as coisas. Glória a Deus, aleluia. Sobre todas as coisas. Quando ainda estávamos em formação, a Bíblia diz que nós nem existíamos. Deus já contava os nossos dias e Ele já escrevia a nossa história. Então as decisões que nós tomamos, a forma pelo qual nós nos colocamos diante de Deus, em ter Deus ao nosso lado, viver a obediência, viver a vontade, viver o querer, fazer a vontade de Deus, vai impactar todo o projeto que Deus tem nas nossas vidas. Vai impactar tudo aquilo que Deus já escreveu a nosso respeito, tudo aquilo que Deus já tem para a nossa história. Quantos homens da Bíblia não viveram com Deus? Quantas pessoas não se direcionaram para estar vivendo o querer e a vontade de Deus? Às vezes nós estamos tão preocupados com os nossos filhos, tão preocupados com os nossos familiares, tão preocupados com os nossos afazeres, tão preocupados com aquilo que nós sonhamos, que nós nos esquecemos de apresentar a Deus todas as coisas. Meus irmãos, não há como nada dar errado quando você coloca diante de Deus a sua história, os seus projetos, a sua vontade, a sua vida, o seu querer. Porque tudo que nós buscamos nessa terra será passageiro. Deus vai nos proporcionar grandes coisas. E Deus quer nos abençoar. Porque a Bíblia diz que aquele que se achega a Deus, creia primeiramente que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. É Deus já falando para mim e para você. Pode se achegar porque eu vou abençoar. Mas chega com fé. Chega com propósito. Qual é o propósito que nós temos nos achegado diante dEle? Às vezes nós só oramos, nós até jejuamos, mas não é jejuar, não é orar. É o propósito pelo qual você faz. Que propósito? Qual é o nosso propósito? Para quê? Por que nós estamos fazendo? Nós precisamos começar a preocupar num todo, como igreja. Igreja de Deus. Com o povo de Deus.